Bom dia, apóstolo. Bom dia, como que está? Estou bem, não sei, apóstolo. Pode se apresentar para as câmeras? Eu sou o apóstolo Herben, da Igreja Pentecostal Monte de Deus, cá em Moçambique. Okay. O que o apóstolo nos traz como tema para o dia de hoje? Nós vamos falar de profecia hoje. O que o apóstolo entende mais sobre a profecia? A profecia é a mensagem de Deus transmitida aos homens. Pode nos explicar de um jeito ou de um jeito baseado mais na Bíblia? Sim, podemos ler o livro de Deuteronômios, capítulo 18, versículo 15. 15. 18, 15. Está bem aqui. Diz assim: O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, e ele ouvirei. E 18. 18 também diz: Eis-lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na boca, e ele lhe falará tudo o que eu ordenar. Estamos a entender que ali a mensagem está colocada na boca do homem. Sim. Que é a mensagem de Deus, que ela será proferida ao povo dele. E que nós todos somos a criatura de Deus. Deus nos amou. Sendo assim, quando formos a progredir com a palavra, dando continuidade do mesmo capítulo, ele também nos desperta que existe a falsidade. Existirão homens que vão usar a falsidade, porque o homem é um pouco fraco. Ele é percepção. O outro pode perceber mal da mensagem que é transmitida, ele vira transmitir de outra maneira. Mas do mesmo jeito, como são assuntos espirituais, são dons espirituais, nós sabemos que temos o nosso adversário, o Satanás, o Lúcifer. Ele também usa as mesmas mensagens para o povo, porque ele quer ganhar almas. Então, sendo mau, os seus sinais de prodígios, quando são feitas, elas não têm um foco muito forte. Mas nós sabemos que a profecia é a mensagem que são transmitidas do mundo espiritual para o mundo carnal. Tendo em conta o que o apóstolo nos disse, como podemos identificar dos verdadeiros ou dos falsos? Os verdadeiros são aqueles que falam coisas que saem do próprio Deus. Mas os falsos são aqueles que usam mensagem e dizem que Deus falou. Então, como nós podemos identificar eles? Dizem que muitas das vezes eles são bons a adivinhar, falar coisas que já estão feitas. Isso qualquer um é bom descrever o que já está feito. Mas o que há de vir, eles trazem muita falsidade. Que muitas das vezes são coisas que não vão acontecer. Mas Deus, o que Ele fala, o que Ele promete, Ele cumpre. E por isso diz que o Pai, o que Ele fala, Ele não deve. O que Ele fala, Ele faz. E vai se cumprir. Então, o livro de Deuteronômio, ele nos faz distinguir, nós os homens, como podemos distinguir que este homem é um falso, é verdadeiro. Ele vence pelos seus frutos. O livro de Deuteronômio, capítulo 13, versículo 6 a 8, ela diz: se no vosso meio, teu irmão haver primo, mãe, pai, profeta, e ele não consegue vos curar, ou ele não consegue fazer algo
no vosso meio da mensagem de Deus, então este é um falso, porque Deus, ele é soberano. Todos nós somos a criatura dele. Sim. Então, ele tem poder sobre todas as coisas. Se você é um homem, profeta, homem de Deus, está por frente, o que você estará a fazer não é por sua autoridade, é a autoridade de Deus. Então, se você é meu irmão, se você não consegue me curar, então este poder não é de Deus, porque ele é soberano, ele tem poder sobre a mim e você. Então, se a Bíblia diz assim, se ele não consegue, te leva você a outros deuses, que vamos isto resolver a outros deuses, então este é falso. Este usa poderes mágicos, ele usa o espírito imundo. Então, esta falsidade até hoje, no dia de hoje, acontece. Se você for a ler o livro de Atos, capítulo 7, ele fala ali de um homem chamado Simão, que ele, aliás, eu estava a dizer capítulo 8, o capítulo 8. O capítulo 8, ele fala de um homem chamado Simão, que ele fazia coisas mágicas que assustavam o mundo. Mas quando ele encontra com Filipe, ele reconhece que Filipe estava a trazer uma mensagem do reino de Deus. Uma mensagem forte, que os milagres também aconteciam. Então, é para perceber que o milagre é uma coisa que sempre existiu. Profecia é uma coisa que sempre existiu, que é a mensagem. Quer para o curandeiro, porque são coisas espirituais. Então, coisas espirituais, elas tratam assuntos de coisa que homem eu não vejo. Mas, quando for homem espiritual, possuído, como diz a Bíblia, foi escrito com pessoas inspiradas. Não foi homens da carne, mas homens que tinham carne, mas estavam cheios de espíritos de Deus. Eles escreveram pela uma inspiração. Sim. Então, hoje em dia estão a surgir algumas perguntas ou alguns boatos dizem que alguns já foram para os céus, alguns foram enviados. O que o apóstolo tem a dizer sobre isto? Falando disto, nós podemos ler o nosso livro de João, capítulo 3, versículo 3. João 3, versículo 3. O que diz, amado? Vou tomar a leitura. Diz que: ora, ninguém subiu aos céus, senão o que desceu dos céus, o Filho do Homem, que está nos céus. Tudo bem. Sim. Estas palavras foram propriamente Jesus a falar no seio dos seus discípulos. Aqui escreve o João, o discípulo que andou com Jesus. Nas próprias palavras de Jesus está claro. E nós sabemos que Jesus estava na criação da terra e o céu, na criação de todas as coisas. Ele é que veio a nos confirmar melhor que ninguém que já foi, a não ser ele que veio. Pronto, está claro, irmão, que ninguém já foi, a não ser ele. E temos o livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, que diz: Elias foi levado com moinho de vento para aos céus. É o que eu sei, está escrito nas Santas Escrituras. Mas esta palavra
Está claro com ele, Criador. Está claro que ninguém. O Enoque que nós falamos, a Bíblia diz no livro de Gênesis capítulo 5, versículo 24, ou o livro de Hebreus 11, versículo 5, ele foi arrebatado. Mas o lugar não está dito, mas foi arrebatado. Está livro de... estamos a falar de Abraão. Abraão, ele também está no seio, como o livro de Lucas, capítulo 16, versículo 22, quando fala a história do rico e Lázaro. Diz que Jesus, próprias suas palavras, diz que quando o rico ele morre, ele pede a salvação. Ele pede a pai Abraão que o Lázaro mergulhasse o seu dedo na água e que deixasse cair uma gota para ele que matasse a sede. A Bíblia é clara, diz que o Lázaro estava ao seio, o Abraão está ao seio. Não dizem que está nos céus, está em algum lugar onde ele está. Então, irmão, vamos imaginar este mesmo versículo. Diz que mergulha a água. Será que aqui no espaço tem um rio onde tem água que vai mergulhar? Ou lá nos céus? Então vamos imaginar, algum lugar estão sobre esta terra. Estão conservadas essas almas. Então, com o que o apóstolo disse, acabou surgindo uma pergunta que diz que para onde vão aquelas almas que nós perdemos hoje? Ok, tudo bem. O livro de Mateus, capítulo 12, versículo 43 a 45, é clara. Diz que toda alma imunda, todo aquele que morre no pecado, quando ele morre, ele rodeia pelo ar e se não encontra nenhum lugar, ele volta para sua casa. E ele se encontra a casa vazia, entra e habita. A casa vazia que estamos a falar aqui em termos hebraicos é este corpo. Este nosso corpo é uma casa, não aquelas de parede que nós estamos a verificar. A casa de Deus, o santuário, a casa de Deus é o corpo humano, a coisa feita por Deus. Então, se ele volta, a Bíblia é clara, diz que ele volta com os espíritos mais carregados em relação àquilo quando estava em vida. E volta, entra no corpo do homem. E ele manifesta e vive lá. Enquanto que o crente, o livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, ele diz, a alma que ele creu em Jesus como Salvador, ele é conservado ao altar. Então, todos nós esperamos pela vinda de Jesus. O livro de 1 Tessalônicas, capítulo 4, versículo 13, ele diz que não se preocupem com os que dormem em Jesus, porque eles ressuscitarão como ele ressuscitou. Para dizer que ainda não ressuscitaram, vamos ainda ressuscitar. É que aquele que será encontrado em vida, ele de um minuto para o outro, ele vai provar a morte e vai levantar. E todos nós vamos aparecer ao tribunal de Cristo. Então, é claro que ninguém já foi ao céu, a não ser filho do homem. As almas que estavam no corpo, que o corpo perdeu a vida,
separou-se as três coisas, que é o espírito, a alma e o corpo. Então, o espírito de Deus volta a Deus. A alma, esta ainda está no meio de nós. Sim? Ok, tudo bem. Se calhar, para dar algum comentário, né? Sim. Se as pessoas dizem, eu fui para o céu, voltei, isto não constitui a verdade, é mentira, e a mentira é a falsa profecia, como já vimos no princípio, no livro de Deuteronômio, que eles se caracterizam por mentiras. No meio de nós temos muitos anjos, eles também foram criados por Deus. Então, no meio dos anjos temos anjos bons, anjos maus. Eles estão no meio de nós. E eles prestam também culto a Deus. Então, se o homem da carne ele é usado, é porque ele tem uma comunicação da mensagem visual ou oral, que ele tem por missão transmitir ao homem. Qualquer que seja a criatura de Deus, ele tem essa missão de transmitir. Então, esses sinais existem para aqueles que são de Deus, aqueles que não são de Deus, porque tudo trata-se de espíritos. Então, o espírito, nós temos aqui, temos espíritos imundos, temos espíritos de Deus. Então, todas elas têm poder de fazer prodígios e sinais. Mas a verdadeira é aquela que fala algo e acontece. Porque ele traz a missão de Deus. Então, muitos de nós são bons em falar adivinhas. Então, esses bons falar adivinhas são de Lúcifer. Porque são coisas que já aconteceu. Coisas que já aconteceu, nós já não temos interesse com elas. Porque Deus nos deu a missão de falar do reino de Deus, que está por vir. Anunciar as coisas por vir. Então, esta aqui é a nossa preocupação. Nós estamos muito preocupados com adivinhas. Adivinhas são coisas que talvez fazem acreditar ao homem que não, de verdade, a visão dele, ele vê coisas a mais. Mas, para ver que ele é potente, é forte, ele tem que falar de coisas que há de vir. E ele tem o poder de todas as coisas que estão sobre a terra. Não tem nada a ver que este pai e mãe, mas sim, se ele tem o poder soberano, que é o poder de todos, sobre todas as coisas, ele faz milagres em todos os tempos, em toda criatura que estiver na terra. Não decepção, dizer, é meu irmão, é meu filho, então eu tenho que levar a ele para outros deuses. Isso é possuído com espíritos imundos. Muito obrigado.